Mulher grávida é o nome do padrão de Kendall, popularmente chamado de mulher grávida. O padrão de Kendall Harami é um dos padrões mais conhecidos e popularmente conhecido como mulher grávida. Você conhece esse padrão de Kendalls? Fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre esse padrão de candlestick, mostrar as características, como operar e como utilizar ele no seu operacional. Mas antes de a gente iniciar no conteúdo de hoje, antes de a gente falar sobre o padrão Harami, conhecido como mulher grávida, eu quero pedir já o teu apoio para você deixar o seu like nesse vídeo. Seu apoio é muito importante, sabe por quê? É através do seu like que tanto a gente quanto o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo que a gente está produzindo é um conteúdo relevante. Assim, o algoritmo do YouTube distribui, mostra esse conteúdo para mais pessoas. Então eu quero poder contar aí com o teu apoio, poder contar aí com a tua curtida, com o teu joinha, curte aí. E também, se você não é inscrito, fica o convite aqui para você se inscrever no canal Fast Trade. Também tem a opção aí de ativar o sininho, assim você fica sabendo em primeira mão quando a gente sobe aqui novos vídeos, tá bom? Vamos lá pro conteúdo de hoje, vamos falar sobre esse padrão de candles. Vamos lá, padrão de candles Harami, também conhecido como mulher grávida. Vamos lá. Como é que funciona esse padrão? Primeiro, é importante saber que ele é um tipo de padrão de reversão e ele pode ser um padrão de reversão baixista ou altista, tá bom? Então, o padrão Harami, também conhecido como mulher grávida, é um padrão de reversão podendo ser altista ou baixista, ou seja, se o mercado vem numa movimentação de alta e aparece esse padrão, existe uma possibilidade de ele reverter por uma baixa. Então a gente diz que ele é um padrão baixista. Da mesma forma, se o mercado vir em um movimento de baixa e aparecer esse padrão, ele pode reverter esse movimento de baixa por uma alta. Então a gente diz que é um padrão altista. Então ele pode ser ou altista ou baixista, ele sempre se apresentando no final desses movimentos de alta ou de baixa, tá bom? Ele é composto por dois candles, sendo o primeiro um candle maior, tá? Geralmente na direção do movimento original, tá? E o segundo um candle um pouco menor, tá? Que fica dentro, por isso que alusão aí à mulher grávida. O segundo candle fica dentro desse primeiro candle, geralmente no movimento contrário ao movimento inicial. Vamos lá alguns exemplos, tá? Então, ó, o último candle abre dentro do segundo, tá? Dentro do primeiro, no caso. Por isso, a relação com o bebê na barriga da mãe. Vamos lá, olha só que engraçado. Tá? É bem ilustrativo aqui, ó. O mercado ele vem caindo e olha só, aqui ó, parece uma barriga, né? Então parece a barriga, um bebê, né? Parece a mulher grávida, por isso a relação com mulher grávida. Bom, então o mercado nesse caso, ó, vem caindo, vem com candles de queda, deixa esse último candle de baixa e aparece dentro, né? Dentro do corpo desse último candle, aparece um candle menor, bom? Como se fosse assim uma barriga, tá? Como se a mulher estivesse grávida. Então, esse é um padrão, nesse caso, altista. Por quê? A partir deste momento, confirmando o gatilho desse padrão, existe a possibilidade de o mercado reverter. Mais alguns detalhes. Primeiro detalhe, não necessariamente esse candle aqui precisa ser um candle de baixa. É importante que ele seja um candle de baixa, mas não necessariamente ele precisa ser um candle de baixa. Esse candle aqui, ó, é importante que ele seja de alta, mas não necessariamente ele precisa ser um candle de alta, tá? Esse daqui é o formato padrão do Harami de alta, tá? Já o Harami de baixa é a mesma lógica, só que é o contrário. O mercado vem subindo, tá? Deixa um último candle de alta, tá? Um candle maior e aparece um candle menor, né, no meio dele, como se fosse a barriga aí da mamãe, tá bom? Da mulher grávida. Aí o que ocorre? O que se espera? Qual é o cenário ideal? Que esse penúltimo candle aqui, ó, que é esse primeiro, ele seja
de alta, na direção do movimento. O movimento está subindo, é importante que ele seja de alta. E esse daqui, ó, é importante que seja um candle de queda, mas não necessariamente precisa ser, tá bom? O padrão comum é esse formato. Só que a gente sempre gosta de destacar aqui, mais do que decorar os padrões, você precisa entender a lógica por trás das movimentações. E qual é que é a lógica por trás dessa movimentação aqui? O mercado ele vem caindo, chega aqui, ó, ele deixa uma região, que é uma região de mínima, monta um candle acima dessa região de mínima e não renova a mínima, tá bom? Então, não renovando a mínima, a possibilidade maior agora, a probabilidade maior agora, ele não dando continuidade na queda, é que ele suba. Por isso, padrão de reversão altista, ele reverte para alta. Então, essa é a lógica. É isso que você precisa entender. Da mesma forma aqui, no Harami de baixa, o mercado ele vem subindo, chega aqui, ele deixa uma região de máxima, essa região de máxima não é rompida, é formado um candle abaixo dessa região de máxima, tá? E caso o mercado rompa essa região, existe uma possibilidade aqui, uma probabilidade maior de ele devolver esse movimento e reverter. Essa é a lógica deste padrão. Preste muita atenção. A não continuidade do movimento, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, vamos abrir a plataforma, vamos encontrar alguns exemplos de Harami de alta e Harami de baixa. Se você ainda não opera com Fast Trade, fica o convite. Acesse o nosso site, plataforma fasttrade.com.br e solicite o período de teste grátis. Assim você pode colocar em prática todo o conteúdo, tudo que você está aprendendo aqui no nosso canal Fast Trade, tá bom? Você vai ter acesso à plataforma com simulador em tempo real, ferramentas de tape reading, ferramentas de gráficos avançados com indicadores, tá bom? Você também vai ter acesso às 3 versões da plataforma. Versão mobile, você pode baixar tanto para iOS quanto para Android. Versão web, que você pode acessar a plataforma diretamente pelo seu navegador. E também a versão desktop, você pode baixar o arquivo e instalar a plataforma no seu computador ou notebook, tá bom? Aproveite também, verifique as condições especiais com os nossos parceiros. As principais corretoras do Brasil são parceiras Fast Trade. A gente tem aqui BTG Pactual, Toro Investimento, XP Investimento, Orama, Guide. As principais corretoras do Brasil são parceiras Fast Trade. Consulte a sua corretora de preferência e veja todos os benefícios das nossas parcerias. Vamos lá então, vou pegar alguns exemplos aqui utilizando o gráfico da Petrobras no período diário. É importante pegar o diário nesse caso, porque é um padrão que costuma ocorrer com gaps, tá bom? Então vamos pegar no período diário, é o gráfico recente da Petrobras. Vamos dar uma olhada aqui, um detalhe, tá? Esse padrão, por ser um padrão de reversão, ele ocorre no final de movimento, tá? Então, se buscar ele em movimentos de consolidação, onde o mercado está lateral, tá bom? Provavelmente aí vão dar, ou ele não vai aparecer, ou vão dar falsos sinais. É sempre importante buscar ele no final dos movimentos, ou seja, depois de o mercado já ter andado, já ter tido um direcional. Por exemplo, vamos lá, olha aqui esse caso que legal, ó. O mercado ele caiu e deixou aqui, olha só, bonitinho, ó, Harami de alta. Olha lá que bacana, bem certinho. Um exemplo bem bonito deste padrão que a gente está estudando aqui, ó. Então o mercado ele caiu, ó, houve uma movimentação de baixa, ele deixou um último candle, tá, de baixa e dentro desse último candle, ó, surgiu um outro candle, tá? Lembrando que esse candle aqui que surge, ele não precisa estar exatamente no meio, tá bom? Ele pode estar um pouco para baixo, um pouco para cima, ele só não pode passar da extremidade do candle anterior.
Nesse caso, o movimento é de baixa, apareceu o candle dentro da extremidade do candle anterior, tá bom? E o mercado reverteu para uma alta. Olha só que interessante. Então, como é que se opera esse padrão aqui? Alguns detalhes importantes aqui, tá? Novamente, entendendo a lógica aqui do movimento, tá? Como eu sempre falo, mais do que decorar, é preciso entender. Olha só, o movimento ele vem em queda, tá? E ele deixa uma mínima aqui, ó. Essa daqui é a mínima do movimento. E esse candle aqui que abre, ele não rompe a mínima, tá? Então, como se opera nesse caso? O que seria o ideal? Entrar no rompimento deste candle, o stop abaixo da mínima, tá? Esse é o tipo de operação padrão de Harami. Entrar no rompimento do candle, tá bom? Com o stop na mínima do movimento, tá certo? Existe a possibilidade também, se for para encurtar o stop, entrar na mínima, com o stop na mínima deste candle aqui. Mas o ideal mesmo é na mínima do movimento. E o alvo, o que se busca? Pega o tamanho do stop e projeta 1 para 1 para cima, ou seja, se você está arriscando aqui, vamos falar em termos percentuais, se você está arriscando 1%, aqui você vai buscar 1% para cima. Ou 2 para 1. Se você está arriscando 1%, você pode buscar 2% para cima. Só que nessas operações de 2 para 1, onde você está buscando 2 vezes o que você arrisca, nem sempre o mercado chega no alvo. Então, a taxa de acerto desse tipo de operação, onde você busca 2 vezes, 2%, está arriscando 1%, ou até mesmo 3%, né, arriscando 1%, geralmente a taxa de acerto é um pouco menor, porque nem sempre o mercado anda isso tudo a seu favor, tá bom? Então aqui um exemplo bem bacana de um Harami de alta. Vamos procurar aqui um Harami de baixa, vamos lá. Olha aqui, vamos lá, um exemplo de Harami de baixa. Eu peguei esse exemplo de propósito para explicar uma situação aqui, tá? Peguei aqui no ativo JBS, tá? JBSS3 no diário, tá? E eu peguei aqui de propósito para explicar uma questão. Olha só que bonito esse padrão aqui. O mercado ele vem numa forte alta, chega aqui, ó, olha lá, ó o Harami, ó a mulher grávida. Só que olha só que interessante, tá? Esse candle aqui, ó, de acordo quando a gente fala de padrão de livro, né, que tá certinho como diz no livro, né, no desenho. Isso aqui, ó, era para ser um candle azul e esse daqui um candle vermelho. Por quê? Candle azul? Porque o mercado está subindo. Tá? E por que candle vermelho? Porque ele quebrou o padrão aqui, tá? E tem a probabilidade de reverter. Só que olha só que interessante. Ele deu ao contrário aqui, ele deu um candle vermelho e um candle azul. Só que ele formou justamente aquele padrãozinho, ó, tá? Que é o padrão de mulher grávida, Harami. Então, por mais que a coloração dos candles não está certinho, né, como o padrão, né, como no livro, né, lembrando que nem sempre a gente vai encontrar certinho, a lógica continua a mesma aqui. Qual é que é a lógica? O mercado vem subindo, deixou uma região de máxima, formou um candle na metade do último candle aqui, tá? Candle 1, candle 2, perdeu a mínima, o stop seria aqui em cima, perdeu a mínima aqui do candle e reverteu o movimento. Então, eu peguei esse exemplo aqui de propósito, justamente para você ver que é importante entender a lógica por trás desse tipo de movimentação, a lógica por trás desse tipo de padrão, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não deixou seu like, deixe o seu like nesse vídeo. Aproveite também a ferramenta aqui de comentários, deixe o seu feedback, deixe a sua sugestão, é muito importante para a gente, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!